Então, minha formação, a graduação é em psicologia, mas o mestrado eu fiz em História da Ciência e desenvolvi uma pesquisa baseada numa obra astrológica do século I, de um romano chamado Marcus Manilius. E a pesquisa ela foi basicamente entender como que a astrologia chega a Roma, porque é uma obra romana, e analisar alguns aspectos dessa obra. Agora eu estou, fiquei alguns anos distante da academia e agora eu estou me preparando formalmente para um doutorado. Já tem uma pessoa que já está me acompanhando, orientador, na História Social aqui da UFRJ. E o tema é a medicina astrológica. Esse é o meu tema atual, que aí de alguma forma eu faço uma conexão com a minha graduação, que é em psicologia. Porque quando a gente fala em medicina astrológica, ou medicina também antiga, isso não exclui as questões da alma, ou as questões dos temperamentos ou do comportamento. E não é diferente quando a gente fala de medicina astrológica, e aqui no caso dessa medicina, os temperamentos eles têm uma relação direta com signos e planetas, e com o mapa de nascimento, enfim. Muito bem, bom, eu vou falar hoje especificamente sobre uma obra de um português, do Antônio Teixeira, do século XVII, ele nasceu em 1602, e pouco se sabe sobre ele. As informações que a gente tem elas estão nos principais dicionários portugueses, que descrevem quem foram os grandes autores, as grandes obras da história de Portugal, e nos dois dicionários o que tem são só um verbete, são pequenos verbetes, tanto em um quanto no outro, mas o que diz da vida dele é que ele era, enfim, ele se ordenou, ele era um frade, ele foi mestre em teologia, então uma pessoa que estudou formalmente. Ele veio de uma família, enfim, abastada, de uma cidade, Vila Real, então se formou em teologia, se tornou frade e foi reitor do Colégio de Coimbra. Então são poucas informações, mas informações que já dão uma ideia de quem que é essa figura. Não é uma figura marginal, não é uma figura que não tem influência nenhuma. Então, reitor do Colégio de Coimbra, foi governador 3 vezes, e no final da vida, então ele escreveu essa obra, Epítome das Notícias Astrológicas para a Medicina, em 1670 e morreu em 1687. Então, jamais para o final da vida, ele escreveu essa obra que parece ser a única obra dele. Então, tem essa breve descrição, tem uma da biografia, e a obra, e um pouco uma descrição da obra, que é uma obra exclusivamente médico-astrológica. Então não é que ele trata de outros assuntos e no meio do texto tem algumas indicações sobre a medicina astrológica, não é sobre o tema, e é isso que a gente sabe do autor, mas já é informação suficiente. Enfim, era uma pessoa influente, era uma pessoa ligada ao ensino, mas a gente não sabe se essa obra ela foi usada no Colégio de Coimbra ou em alguma universidade. É uma informação que a gente não tem. Mas a obra a gente tem? Sim. Aliás, eu trouxe até, eu imprimi, ela está digitalizada. Eu fiz uma impressão. Bom, sobre a obra, o Epítome, ele é um resumo, então não é uma obra original. Então, nesse caso, é um resumo sobre a astrologia médica, porque pode ser, o Epítome, ele pode ser um resumo também de uma outra obra, para fins didáticos. Nesse caso, é resumo de um tema. E é uma obra que está escrita em português e não em latim. Então, isso também é uma informação interessante, porque no prólogo da obra ele fala o seguinte, ele fala, bom, eu optei por escrever em português para que esses conhecimentos eles sejam disseminados para que qualquer cidadão tenha acesso a esses conhecimentos. Então essa também é uma informação importante que a gente tem. Se ele tivesse escrito em latim, ele estaria escrevendo para um público
é mais reduzido, acadêmico, né, um público mais culto, seleto. E ele optou por escrever em português. Né? Então, a primeira hipótese, né, que eu crio com essa informação porque ao mesmo tempo que é um resumo dos conceitos, ou seja, ela é uma obra teórica, ela também é, entre aspas, um manual, porque ele dá uma série de informações práticas sobre a prática médico-astrológica. E tendo escrito em português, né, a minha hipótese é que ele, de alguma forma, queria que esse conhecimento chegasse nos cirurgiões barbeiros, que eram as pessoas que exerciam a prática médica ali no cotidiano, diferente do médico formado na universidade, que era mais um teórico sobre, né, os conceitos médicos, as teorias médicas e tal. É claro que ele não fala isso explicitamente, mas pode ser que eu criei a partir do que ele falou no prólogo e, enfim, essas informações todas que eu estou passando para vocês agora. Mas essa informação é fundamental. Mas ele fala isso no prólogo. Ele diz que é para os cirurgiões. Não, isso é hipótese minha. Ele fala que para que as pessoas tenham acesso, para que mais gente tenha acesso a esse conhecimento. Mas quem mais gente, senão as que exercem? Porque ele é um manual, esse epítome ele é um manual também. Ele dá informações muito práticas, né, de quando que você faz um determinado procedimento ou não faz, né, ou quando que você prepara um medicamento ou não. Antes de entrar, o que eu fiz? É uma obra razoavelmente extensa, né? A medicina astrológica, ela lida com vários conceitos. Eu falei, bom, eu não vou fazer um resumo do resumo, né? O epítome ele já é um resumo, então se eu for resumir, então, bom, ele fala isso, a gente não vai, enfim, chegar a lugar nenhum exatamente. Então eu escolhi um tema que é o tema dos medicamentos, tanto a preparação quanto a aplicação. Mas para chegar nesse tema, como eu falei, bom, eu não sei, né, o grau de intimidade que vocês têm com a questão da medicina astrológica, eu falei, eu acho importante apresentar o conceito, que é o conceito central dessa medicina, que é essa teoria humoral e a relação dela com a astrologia. Né? Isso está também na obra dele, né? Desse modo. Eu sistematizei, né, em forma de tabela, mas sim, essas informações elas estão lá. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, que existem 4 humores que são fluidos corporais e que eles compõem o corpo humano, né, e que os humores são o sangue, tá vendo a segunda coluna, o sangue, a bilis amarela, a bilis negra e a fleuma. E cada um desses humores, quando um desses humores ele prevalece no organismo, isso gera, né, uma determinada compleição, ou seja, um tipo físico, uma determinada fisiologia e um temperamento, um jeitão de ser, né, que é o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático, né, correspondendo aos humores. Vamos lá. A ideia de saúde é um equilíbrio entre esses humores. Então, né, o ser saudável é quando esses humores estão razoavelmente em equilíbrio. Né? Existe a predominância de um, e é essa predominância que gera uma determinada compleição, mas é uma predominância que não chega a gerar um desequilíbrio. Quando tem desequilíbrio, aí sim aparecem os sintomas e isso é considerado um estado de doença. Então a doença é essa quebra da proporção adequada, do equilíbrio entre os humores. Tá? E os humores, eles sofrem influência dos corpos celestes como tudo que existe na Terra. Porque ele se baseia, claro, é uma teoria que se baseia numa concepção aristotélica de divisão do mundo entre né, dois mundos. Um mundo que é um mundo sublunar, que é a Terra, aquela imagem que o Rafael mostrou antes, né? Tem a Terra e a água, que são elementos mais densos, compondo o corpo mesmo terrestre. Depois o ar e por último o fogo, que é o elemento mais próximo da
primeira esfera supralunar, que é a da Lua, e consequentemente dos outros planetas, até as estrelas fixas, onde ficam os signos. Então essa é a imagem do mundo. E o que acontece? Os humores, né, por serem parte da Terra e da matéria, são influenciados pelos corpos celestes. E aí é o que a gente vê, por exemplo, nessa coluna dos planetas. Júpiter e Vênus são planetas que regem o humor sanguíneo. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que nasça num determinado momento onde Júpiter e Vênus eles prevaleçam lá no mapa de nascimento, né? Ou Sagitário, que é regido por Júpiter, Peixes era regido por Júpiter nessa época, porque Netuno não tinha sido descoberto. Né? Então, é a relação tanto com os planetas quanto com os signos que esses planetas regem. Né? Então, quando tem no céu a predominância de Júpiter e Vênus, o humor do sangue, ele está em mais atividade, certo? Quando uma pessoa nasce num céu onde determinados signos e planetas ligados ao humor sanguíneo, né, estão em destaque, ela se torna uma pessoa do tipo sanguíneo. Isso tem uma descrição, o sanguíneo é de um jeito, o melancólico é de outro jeito. Eu não vou entrar nessa especificidade agora, porque esse não é o tema da palestra, mas né, eu quis apresentar essa tabela porque a matéria, ela depende dessa relação com os planetas e com os signos, e não só os humores dependem, mas as plantas e tudo que é material e considerado como componente de um possível medicamento também sofre influência dos signos e dos planetas. Bom, então além dessa relação com o elemento, né, então aqui o sanguíneo ele está ligado ao elemento ar, portanto aos signos de ar, o colérico, né, ao elemento fogo, e portanto aos signos de fogo, Áries, Leão, Sagitário, melancólico, terra, fleumático, água, e cada um com seus planetas regentes, digamos assim. Além disso, tem uma relação que é uma relação com o tempo. Então, por exemplo, aqui é o tempo, digamos, o tempo solar, né, o tempo, né, anual, que determina as estações do ano. Então, o sanguíneo, ele está relacionado à primavera. E, consequentemente, também a uma determinada idade humana, né, que é a criança até o que hoje a gente chama adolescência, vai? E também ao tempo lunar, que são as fases da Lua. Então, da Lua nova até a fase, né, crescente tem correspondência com o humor sanguíneo. Rosana, Vênus aparece duas vezes, é o único que é duplo, né? Ele é ao mesmo tempo. Ele aparece duas vezes, quer dizer, ele rege o sanguíneo e rege o fleumático. Ele é o único que é duplo no sentido da regência dos humores. E nenhum outro planeta rege dois humores. Pois é, mas isso. Regência. Isso aí é uma relação. Mas usando só de maneira inapropriada, só para dizer dessa relação. Mas isso é porque Vênus ele é considerado tanto quente e úmido quanto frio e úmido. Então ele pode tanto se auxiliar no sanguíneo como auxiliar no fleumático. Isso se repete aqui também no negócio das fases da Lua, que das duas vezes que ele aparece tem a nova. Cadê? Fleumático, leva a nova. Pode ser? Não exatamente, acho que é a fase, é da lua minguante até a lua nova. É que fecha o ciclo. E ali da lua minguante a nova e ali da nova crescente. Não, o que me chama a atenção é porque os planetas são 7, e aí está dividido em 4, não dá para dar direitinho, né? Tem que ter 8, então tem que repetir. As luas têm 4, é mais fácil de fazer a relação, não precisa repetir, né? Tá. Bom, então, uma coisa importante também ligada a esse tipo de medicina é essa relação com o ambiente. Então, por exemplo, um tipo que é um tipo colérico, ao mesmo tempo que ele se sente mais à vontade no verão, porque está em sintonia com o humor que predomina na convenção dele, ele precisa tomar mais cuidado.
porque ele tende a se desequilibrar mais no verão, né, que é a questão do excesso. Se o ambiente já tem um excesso de quente e seco, que é o verão, e ele, né, no sistema dele, né, na compleição dele, já tem a predominância do quente e seco, que é a bilis amarela ligada ao humor colérico, isso tende a gerar um estado de excesso e, portanto, de desequilíbrio, que é quando ele adoece. A gente poderia pensar, então, que nesse caso, o colérico teria mais tendência de adoecer no verão e de manter mais a saúde no inverno. Sim. Tá. Sim, exatamente, porque essa ideia do compensar para manter o equilíbrio. Tá. E a gente vai ver isso nos medicamentos também, tanto na preparação quanto na aplicação. Tá. Tá? Muito bem. Falando rapidamente de quais são esses conceitos e as técnicas que são apresentadas no epítome, então ele fala dessa tipologia médico-astrológica dos 4 temperamentos, que eu falei agora para vocês bem rapidamente. Ele também fala da milotésia, né, essa correspondência entre signos e partes do corpo, né, então ele diz, ele explicita qual signo está associado a qual parte. Ele apresenta um conceito que é fundamental na prática médica, que aí eu estou, né, estou identificando como ligada ao diagnóstico e ao prognóstico, que é o mapa do decúbito. E o decúbito, ele é considerado o momento em que o paciente cai de cama. Esse evento é o evento importante, é o evento marcante. Quando ele e daí, desse momento gera-se um mapa. Esse é o mapa do decúbito, que é o mapa da doença. É muito interessante. Bom, e aí desse mapa, por que diagnóstico e prognóstico? Porque o mapa, e principalmente a posição da Lua no mapa do decúbito e os aspectos que a Lua faz, indicam que tipo de doença é essa, qual o humor que se desequilibrou para gerar esses sintomas, enfim. Então tem, né, informações sobre o diagnóstico, além da própria observação clínica que o médico faz, quais são os sintomas e tal, e serve também como prognóstico. Em que sentido? Porque é em cima do mapa do decúbito que o médico vai identificar quais são os dias críticos. E que conceito é esse? Em determinado momento, a pessoa caiu de cama, tá, o mapa daquele momento, a Lua está num determinado grau, sei lá, 5 graus de Áries. Pronto. Os dias críticos são os dias em que a Lua faz os aspectos tensos com esse ponto original, ou seja, com esse grau do mapa do decúbito, 5 graus de Áries, no caso. Então, quando ela está a 5 graus de Câncer, ela faz a primeira quadratura com esse grau do mapa original. Quando ela está a 5 graus de Libra, ela faz oposição. Quando ela está a 5 graus de Capricórnio, ela faz uma outra quadratura. E quando ela volta para os 5 graus de Áries, que é o grau original, é um dia crítico também, a conjunção com o próprio grau. E os dias críticos são dias mais perigosos, digamos assim, né? Então, essa relação dos aspectos tensos, como que excitando, né, os humores que já estão em excesso, né, um quadro que já é delicado. Então, são dias em que não se recomenda fazer nenhum tipo de procedimento, por exemplo. Não faz sangria, não faz a purga, não faz, né? Pelo contrário, você faz isso antes para tentar, de alguma forma, resgatar o equilíbrio do corpo um pouco mais, para que quando o paciente chegue nos dias críticos, ele não corra riscos. E aí ele sugere usar o sextil ou o trígono, tá? Que são os outros momentos, né, da Lua fazendo aspecto, já em aspecto harmônico com esse ponto original. Sugere fazer o que com ele? No sexto, Fazer os procedimentos. Nos dias de aspectos benéficos. Isso, né? Isso. Mas é claro, essa é só uma informação. Então, claro, optar por quando a Lua faz sexto ou trígono com o ponto original, mas além disso precisa ver qual signo a Lua vai estar, né? Se o signo que ela vai estar é de natureza contrária ao humor que está em excesso, porque precisa ser de natureza contrária, senão não vai trazer aquele corpo para o equilíbrio.
quais os aspectos que ela faz quando ela estiver fazendo sextil ou trígono com o ponto original. Mas precisa ser de natureza completamente contrária? Não completamente, mas, por exemplo, se a doença, né, for causada por um excesso do frio, né, e o frio ele está ligado tanto ao fleumático quanto ao melancólico, mas se for o excesso do frio, a Lua ela precisa estar em signos sanguíneos ou coléricos. Então tem essa... Não necessariamente é exatamente o contrário, se o que está desequilibrando é uma qualidade, ao quente, ao seco. Que mais? Ele fala também que o ciclo lunar ele está associado às doenças agudas e o ciclo solar às doenças crônicas. Então, os dias críticos, né? Isso que eu acabei de falar para vocês, está associado às doenças agudas, né? E esse mesmo raciocínio ele pode se aplicar ao Sol, só que aí já pegando o ciclo anual, mesma coisa, quadratura, oposição, ponto original. E aí ele se dedica bastante a esse tema, que é o tema da configuração do céu do momento e principalmente prestando atenção à posição da Lua. Por quê? Porque ele fala que a Lua é a grande mediadora, ela é a via, é através dela que os influxos celestes chegam à Terra. Então, por ser mediadora, a posição dela, o signo que ela está, os aspectos que ela faz, são fundamentais para qualquer tipo de manipulação que a gente faça no mundo sublunar. E aí, consequentemente, a preparação e aplicação dos medicamentos e procedimentos. Tá? E os principais procedimentos são as sangrias e as purgas. Por quê? Porque se a ideia, o conceito de saúde é uma boa proporção entre os humores, é esse equilíbrio dos humores, né, tanto a sangria quanto as purgas, elas estão a serviço de tirar, de expelir, digamos, né, uma substância do corpo para que o próprio corpo trabalhe para chegar a um equilíbrio. Então, mesmo quando os medicamentos eles não são purgantes, por exemplo, eles estão sempre associados a sangrias ou a purgas. Tudo bem? Bom, então eu escolhi esse tema. Esse é o tema que ele apresenta menos informação, na verdade. É a última parte do último livro. Né? O Epítome está composto por 4 livros. E na última parte do quarto, ele fala um pouco mais sobre os medicamentos. E eu selecionei alguns trechos do livro e quero passar de alguma forma por essas questões que eu estou colocando aqui, né? Do que eles são feitos, os medicamentos, quais são suas propriedades, né? O que seriam essas propriedades, né, dos medicamentos, como eles atuam, né, e qual sua relação com o momento celeste, tanto na coleta dos materiais, como na aplicação das medicinas. Eu vou falar, não tem uma ordem, eu vou apresentar os trechos e a gente vai um pouco pensando sobre essas questões nos trechos. Bom, primeira coisa é essa relação entre a medicina e o tempo. Isso ele fala bastante ao longo do texto, né, é impossível, né, praticar a medicina sem ter essa conexão com o tempo. Tem o tempo certo, o tempo adequado. Bom, essa primeira frase é a seguinte, né? Serve o horizonte para mostrar o tempo em que estrelas nascem e se põem, dada a dependência que os corpos sublunares têm de seus influxos. E a segunda, a hora em que as estrelas e planetas nascem no horizonte ou chegam ao seu meridiano, ficam tendo as ervas que neste momento se colhem mais virtude, e as medicinas que nele se aplicam melhor sucesso. Então a primeira frase é essa ideia de que sim, o tempo é fundamental, né? Os corpos sublunares eles dependem desse conhecimento do tempo. E no segundo trecho ele já está dando uma indicação de quais posições do céu são mais importantes nessa análise. Ele está falando, né, no momento em que estrelas e planetas nascem no horizonte, ou seja, o ascendente, ou chegam ao seu meridiano, o meio do céu. Então,
quais planetas, se é que tem planetas, né, num determinado momento, que estão no ascendente ou no meio do céu. E qual é a natureza desses planetas? Né? Então, Saturno tem uma natureza fria e seca, desculpa, uma natureza fria e seca. Então, né, quando que você vai usar essa natureza, ou se vai usar? Né? Júpiter tem uma natureza quente e úmida. Né? Então, se ele está no ascendente ou no meio do céu, essa natureza predomina naquele instante, naquele tempo. E isso tem uma série de implicações. Influencia especialmente as plantas, né? Isso que você está procurando, os medicamentos. Sim. O que eu estou entendendo também, que essas ervas, elas devem ser colhidas, como também elas devem ser aplicadas entre o horário das 6 da manhã até meio-dia. É isso? O horário, o horário em que o planeta passa pelo ascendente vai até o meio do céu. Não necessariamente. Quer dizer, não, eu não entendi desse Porque jeito. a hora em que as estrelas e planetas nascem no horizonte ou chegam ao seu meridiano, ficam tendo as ervas que nestes momentos se colhem mais virtude. Estou entendendo que no momento que a erva deve ser colhida para sua maior virtude, vai ser nesse intervalo em que o planeta nasce e alcança o meridiano. Esse intervalo é de 6 a meio-dia. Não, só o Sol, 6 a meio-dia é só o Sol. Exato. 6 a meio-dia é só o Sol que está em condição, todos os planetas vão estar em outras horas. Exatamente. E depende, uma planta, então, por exemplo... se Saturno tiver nesse intervalo do horóscopo, significa que a gente deveria colher a planta relativa a Saturno nesse horário? Por exemplo, sim. Sim. Exato. Então, depende do planeta que estiver passando por isso. Se for Saturno, vamos colher planta de Saturno. Se for Vênus, vamos colher Vênus. Sim. Mas, pelo menos, o que eu estou identificando nesse trecho é não esse, digamos, esse primeiro gomo, do zodíaco que iria do ascendente até o meio do céu, mas as posições. Só o momento de condição. As posições. Então, quando o planeta está na hora que em acende, conjunção, na hora que alcança. Isso, com o ascendente ou no meio do céu, que é um conceito que a gente usa até hoje. Quando tem planeta no ascendente ou no meio do céu, eles ganham uma importância grande. Na hora que as nascem no horizonte ou chegam no meridiano. É verdade. E aí ele já faz uma relação explícita com a ideia do colher as ervas, né, e de aplicar as medicinas. Então ele dá essa informação. Olha, se tem algum planeta no ascendente ou no meio do céu, é uma informação fundamental para isso que a gente está fazendo. Bom, aí nessa primeira, importa muito o conhecimento deste nascimento, né, dos planetas aos médicos, para mandarem colher as ervas e raízes medicinais deve ser em boa ocasião, né? Pois a diferença vai da água ao vinho puro, das ervas colhidas ao acaso, daquelas colhidas com observação astrológica. Então não é que ele está dizendo, olha, é bom, né? Ele está dizendo, se você não colher no momento certo ou não aplicar no momento certo, elas não têm efeito, né? Uma diferença que vai da água ao vinho puro. Então aí a relação com o tempo, é isso que ele está falando, precisa ter conhecimento do movimento dos planetas e da posição que eles estão. Vamos lá. Para saber o tempo planetário conveniente para as medicinas, é necessário consultar as efemérides, pois nelas estão não só os dias, mas também as horas e minutos da conjunção, oposição ou quadrado da Lua com o Sol ou com qualquer dos outros planetas. E também estão os aspectos que uns planetas têm com os outros, e o dia e a hora em que a Lua está neste ou naquele signo. Então, aqui a gente já vê o nível de precisão, sabe? Ele falou assim, eu preciso saber a hora e o minuto em que uma determinada configuração ela vai acontecer. Ou, né, o momento em que a Lua vai entrar num determinado signo e em que momento, né, desses, entre aspas, 2 dias em que ela vai ficar nesse signo, quais os aspectos que ela faz e quando que começa e quando que termina esse aspecto, essa configuração. Então, né, esse trecho a gente vê que realmente tem uma sofisticação nessa relação com o tempo.
E aí uma coisa curiosa, né, tem uma determinada passagem que ele fala o seguinte: e para remediar a falta que há das efemérides, pode-se imprimi-las a cada ano, assim como se imprime os prognósticos e as folhinhas. Então, eu achei interessante essa passagem. Primeiro que assim, bom, ele claro, como uma coisa que eu esqueci de falar sobre o autor, não tem informação, né, de que se ele era médico ou não, capaz que ele não fosse, tá? Mas de qualquer forma, uma pessoa que conhece do assunto, né? E ele está exatamente defendendo esse tema e se propôs a escrever uma obra em português, cuja finalidade, que ele fala no prólogo, é que mais gente tem acesso a esse conhecimento. E aí eu, hipótese minha, não, acho que ele deve estar meio que de alguma forma falando aí com o barbeiro, o cirurgião barbeiro, que era aquele que ia lá praticar e que talvez não tivesse esse conhecimento teórico tão bem fundamentado e consequentemente não usava assim, né, no procedimento, na prática médica, essas informações. E ele está identificando, olha, não tem efeméride suficiente ou não na frequência suficiente para que essa medicina seja exercida do jeito adequado ou correto, né? O jeito que eu estou entendendo essa frase. Tá? Então, isso é interessante, né? Uma prática médica que depende diretamente, né, da relação com o tempo e do conhecimento do tempo. E se a gente não tem o conhecimento correto do tempo, como é que a gente vai exercer essa medicina se faz uma diferença total se uma planta ela é colhida numa determinada configuração celeste ou em outra? Porque ela perde o efeito se ela é colhida numa configuração que não é a correta. Então, é uma medicina que perde a função se o conhecimento do tempo não é suficiente. Bom, tem um momento em que ele fala o seguinte, eu selecionei essa passagem porque eu acho interessante. Ele apresenta o conceito das horas planetárias. As horas planetárias, né, é um conceito que fala que cada planeta rege um dia da semana. Então, a Lua rege a segunda-feira, Marte terça-feira, Mercúrio quarta, Júpiter quinta, Vênus sexta, Saturno sábado e o Sol domingo. E além disso, é um conceito que fala que a primeira e a oitava hora do dia, e a primeira hora é considerada, né, o momento que o Sol nasce e uma hora depois disso. Então, não é que das 6 às 7 da manhã, depende. Se o Sol nasceu às 5, é das 5 às 6 da manhã. Então, é a primeira hora, né, a partir do nascer do Sol e, consequentemente, a oitava hora. Essas horas, elas são, entre aspas, regidas pelo planeta que é o senhor do dia. Então, a primeira hora do domingo é regida pelo Sol, assim como a oitava hora. E por que esse conhecimento ele é importante? De novo, né, nesse caso, nesse tema dos medicamentos, né, é mais uma informação de em que momento que eu posso escolher uma planta ou não, ou aplicar um remédio ou não. Mas o que eu achei interessante é que ele apresenta uma ideia que a princípio me parece que é uma ideia dele, eu teria que investigar, né, eu estou começando a fazer esse trabalho agora, eu teria que investigar um pouquinho mais. E por que me chama a atenção? Porque Epítome não é uma obra original, é um resumo. E aqui ele tá propondo uma releitura desse conceito, porque ele fala o seguinte: porém, eu acho que a figura, né, o signo, que se levanta ao nascer do Sol, indica o planeta que tem o maior domínio, aquele que rege o signo ascendente, né? Então, o planeta que está ascendendo é o signo ascendente, o signo que está ascendendo é o signo ascendente, e o planeta que rege esse signo se torna, digamos, o senhor daquele dia, independente se é segunda, terça, domingo. E pode suceder que o tal signo que se levanta no ascendente no domingo, por exemplo, seja Aquário, que é domicílio de Saturno. E por isso é Saturno que domina a primeira e a oitava hora desse dia, e não o Sol, porque domingo é o dia do Sol. Então, no conceito tradicional, é o Sol que domina a primeira e a oitava hora, e ele está subvertendo, ele está propondo, fazendo uma outra leitura. Ele fala que quem domina é o ascendente do momento do nascimento do dia, é o regente do ascendente.
Então, o Sol no domingo seria o segundo maior influxo nas tais horas, né? Que ele está abandonando o conceito de horas planetárias, mas ele propõe uma outra leitura. Né? Isso, ao meu ver, é interessante porque ele está trazendo um olhar que é dele. Tem uma coisa que... É gozado isso, né? Porque a primeira coisa que a gente pode perguntar é o que dá a ele essa autoridade de contradizer uma tradição astrológica. A gente, no mínimo, poderia pensar que alguma familiaridade com a... Pois é. Com a prática ele tem. Assim, no mínimo, é um apaixonado pelo tema para falar, olha, eu acho que isso tem outra lógica. Mesmo que eu não seja um prático, eu penso que, logicamente, faz sentido outra coisa que não isso. Mas, de qualquer maneira, é um cara que mostra uma familiaridade. Né? Não, ele não fala nenhuma barbaridade. Assim, lendo o texto, ele conhece, ele sabe a astrologia, ele, né, não se contradiz, ele fala dos conceitos, como, né, são tratados normalmente. Ele contradiz a tradição, né? Mas ele justifica, né, mas com propriedade. Ele se dá autoridade, eu acho. E, apesar disso tudo, eu acho que... Isso é um indício de que ele tinha uma prática médica, eu acho. Pode ser. Porque é a prática médica que faz ele questionar a tradição astrológica. Né? Pode ser. Ou uma prática astrológica, não necessariamente médica, mas atento a essas influências. Uma prática astrológica. Eu poderia pensar, o que eu pensei assim, pode ser que ele não tivesse prática nenhuma, mas ele olharia para isso e falaria, mas eu acho que outra coisa faz mais lógica. No meu conhecimento de tudo da astrologia, olha, me faz, por lógica, eu tenho que pensar na natureza do planeta que ascende. E aí ele propõe isso. Mas que condiz com a tradição astrológica, né? Essa ideia do regente do ascendente sempre teve muita importância. Então ele está retomando. Né? Tem um confronto aí de tradições. Né? Muito bem. Bom, vamos lá, falar sobre a qualidade de cada componente medicinal. O que ele diz? Ele fala assim, para se conhecer os planetas que influem em cada qual das ervas, deve-se observar as qualidades das mesmas ervas. Se tiverem qualidade de secura e quentura, saibam que influem nelas os planetas Sol e Marte. Sol e Marte, eles são responsáveis pelo humor colérico e tem uma natureza quente e seca. Então, as ervas que são quentes e secas, né, os planetas que influem são o Sol e Marte. Se tiverem as qualidades de quentura e umidade, influem nelas Júpiter e, de algum modo, Vênus. Se de frialdade e umidade, influi a Lua. E de frialdade e secura, influi Saturno e Mercúrio. É isso que ele fala. Né? Então, o que eu fico pensando é como que eu sei que uma erva tem a qualidade de secura e quentura, por exemplo? Ele não dá exemplo das ervas. Não. Então ele meio que pula essa parte. Ele só fala assim, as ervas que são quentes e secas, elas têm influência do Sol e de Marte, assim, né? Mas não fala. Então eu não sei se é porque não é um epítome que trate exclusivamente, né, da botânica ou da preparação de medicamentos, ou sei lá, se é um conhecimento meio senso comum entre as pessoas que usam, mas ele não fala. Ele prescindiu de falar porque... Para que falar para quem já sabe? Parece que é isso, né? É uma possibilidade. Presumo que todo mundo já sabe, ou que talvez tenha manuais já sobre isso prontos. Né? Mas nessa obra ele não toca muito nessa questão. Enfim, isso é o que ele fala. Bom, sobre os componentes, né? O que é um medicamento, do que é formado um medicamento. Então ele dá um exemplo, ele fala medicamentos de natureza frio e seco, produzem efeito contra o humor quente e úmido. Então essa ideia do contrário, né? Do contrário cura, né? O contrário. Então o que são? Tem as pedras preciosas, né? Pérolas, corais, safiras, jacintos, esmeraldas, tem a natureza fria e seca. Tem as plantas, trevo, chicória, serralha, animal. Então ele menciona algumas ervas com características. Sim, ele cita algumas, mas se eu não sei, tipo, e se eu encontro uma, como é que eu vou saber se ela é úmida, quente, se ela... Isso ele não fala. Mas, por exemplo, todo trevo, chicória e serralha
necessariamente já não é de natureza frio e seco? Sim, segundo ele, sim. Então, Sim. assim, para quem é de temperamento quente, úmido, deveria comer muita chicória. Sim. Mas Mas é essa a ideia. eu sei que é chicória. Se eu fosse quente, úmido, eu deveria comer chicória. Seria isso. Sim. Bom, Mas tem que colher chicória na hora Tem que colher tem que chicória na comer o hora contrário. certa, Eu estou exatamente. entendendo. Tem os animais, então ele fala que o lombo de víboras, chifre do cervo e do unicórnio. Tem um unicórnio. Mais difícil de achar. E agora? Desde o mundial. Puxa, agora, como é que você vai resolver isso aí? Se Pois você é. tiver que resolver esse negócio. É melhor pegar uma víbora, né? Não, porque será que o unicórnio... Poxa, você tem que chutar, né? Sei lá, o unicórnio era, apesar de ser um nome que a gente conhece como bicho mitológico, vai ver que na época tinha um bichinho que eles davam o nome de unicórnio que tinha chifre. Não sei. Acho que não, né? Acho que é um unicórnio mesmo. Ele fala dos minerais, né, das pedras, mas em algum momento ele fala dos metais, porque também havia uma correlação entre os planetas e os metais, né? Aqui não. Aqui não, mas tinha, assim. Ele comenta. Não, ele não, mas sim tinha uma relação. Que mais? As flores e os frutos também, as rosas, a cidra, tâmaras da Índia. Então essa ideia eu fui meio que pegando em trechos da obra o que compõe um medicamento, porque não é só planta, né? Você planta, né? A folha, a raiz, o fruto, a flor, e animais, e pedras, né? Tudo isso é medicamento, porque tudo isso é matéria, e toda matéria ela é composta pelos 4 elementos e, portanto, sofre influência do céu. Certo? Vamos lá. E a segunda é ervas de qualidade quente, para os fleumáticos. Plantas, alecrim, jasmim, cidreira, laranjeira, limoeiro, benjoim, resina, âmbar, almíscar, líquido de animais. Os alimentos devem ser de moderada secura, os assados, as passas, figo seco, nozes, amêndoas e canela. Tá? Então essa ideia da moderada secura é porque os fleumáticos eles têm um excesso de úmido, né? Do úmido. Sintomas e medicamentos também um trecho. Os achaques que se sentem junto ao coração, na boca do ventríloco e nas veias arteriais, assim como as febres contínuas, os inchaços e inflamações procedem do Sol e Marte. Para essas doenças, usar medicamentos refrigerantes, frio. Né? Então aqui indiretamente a gente vê também uma relação com a melotésia. Né? O Sol rege Leão, Leão está associado ao coração, né? Marte está associado às veias. Então, ele já falou da melotésia em outra parte da obra, e quando ele está falando, né, dos sintomas, quais os sintomas, indiretamente esse conhecimento está colocado também. Muito bem, e aí a preparação e a aplicação. Olha, para aplicar as medicinas e que tenham bom efeito, deve-se escolher o tempo, dia e hora em que a lua esteja no signo de contrária qualidade a do humor que pretende expelir no enfermo. Né? Então, essa ideia do contrário. A primeira coisa é a lua precisa estar no signo de natureza oposta ao humor. E claro, que ele citou só o signo, mas ele em outros trechos ele fala também dos aspectos, né? Qual a qualidade do aspecto, quais os planetas, né, com os quais ela faz aspecto, tudo isso interfere no momento. Pelo contrário, as medicinas deve-se buscar o signo e o planeta da mesma qualidade. Para medicinas quentes, signos de fogo, Sol e Marte. Para medicinas frias, Lua e Vênus e signos de água. Então, quando você vai preparar o medicamento, né, você precisa potencializar uma qualidade, ou um determinado humor, 2 qualidades. Né? Mas para aplicar, precisa ser da natureza contrária, oposta ao humor que está em excesso e causando as doenças. Tá? Ficou claro aí?
Né? Então, uma lógica é na preparação. A preparação, a gente precisa escolher um determinado céu que estimule, que exalte uma determinada natureza ali de um humor, de uma qualidade. Então, se eu quero, né, uma medicina quente, precisa ser um signo de fogo. A lua precisa estar num signo de fogo, né, fazendo aspecto com Marte, com Sol, de preferência aspecto harmônico. Sol e Marte, eles são quentes e secos, então eles podem ser maléficos também, principalmente em mau aspecto, quadratura, oposição. E na aplicação é um signo de contrária qualidade. Então aqui é o raciocínio do contrário e aqui é do similar. E aqui é a aplicação, e é um trecho que eu selecionei, que eu acho que é interessante. Vamos lá. Tratou um médico de purgar um doente de humor fleumático no mês de junho do ano de 1664 e, buscando o dia conveniente, achou que dia 19 do tal mês havia de estar a lua no signo de Áries às 10h30, tendo andado o sol no signo de Gêmeos 28 graus e 39 minutos. Escolhendo este dia por ser Áries, signo de contrárias qualidades às do humor fleumático. Buscou o aspecto favorável e achou que a lua havia de estar com o sol em aspecto sextil desde as 7 horas da manhã. Aplicou a medicina e teve bom efeito. Fofo, né? Esse fofo. Coerente, né? Com tudo que ele falou. E com tudo que ele falou. Não tem nada fora. Assim, tudo que precisa. Tudo que a gente precisa para se tornar um bom médico com astrologia tem que estar no modelo, né? E eu achei interessante porque ele falou assim, ó, o Sol está em Gêmeos, 28 graus e 39 minutos, ou seja, no dia seguinte já estava praticamente em Câncer. Só que se ele esperasse mais um dia, ia estar num signo fleumático. Né? Então ele falou, não, eu vou pegar o Gêmeos, que ele é de ar, ele é sanguíneo, né? E aí tá condizendo com a lua em Áries. Eu quero pegar uma qualidade quente, porque eu quero tratar um excesso do humor fleumático. Tá? Muito bem. Será um doente de humor fleumático? Ai, que medo. Bom, então, bom, essas são as primeiras ideias que eu tenho. Eu estou começando a me debruçar sobre essa obra, né, esse tema e essa obra. É uma medicina astrológica com base claramente aristotélica. Né? O primeiro livro ele dedica exclusivamente a explicar, né, esse funcionamento do cosmos, essa relação entre os mundos sublunar e supralunar. E a partir daí ele explica toda a prática médica baseada nesse entendimento. Isso é uma coisa que também me traz algumas questões, porque é uma obra do final do século XVII, de 1670. Então a gente, né, um período em que esse pensamento ele já está, né, sendo criticado, né, já é final do século XVII, né, na história da medicina, né, acho que o Rafael pode falar muito bem, né, outras descobertas começam a colocar em xeque a medicina astrológica. Né? Então, esse é um outro, digamos, é uma outra discussão que eu pretendo fazer também em torno dessa obra e nessa pesquisa, que é, né, o autor, ele era reitor do Colégio, né, de Coimbra, ele foi governador, ele é uma pessoa culta, ele apresentou uma obra, né, assim, certamente não foi marginal, não foi ridicularizado, enfim, nada. Então, que contexto era esse? Né? A gente está falando de Portugal também, né? A questão dos jesuítas, né? Eles terem uma influência muito grande na educação nesse período, né? Final do XVI, século XVII, e aí retomando todo o pensamento aristotélico. Mas aí é um pouco a discussão da obra também no entorno, do que ela está dialogando e tal. Assim por alto, parece uma obra feita para uma classe também. Porque o uso moral, o equilíbrio, isso aqui me parece. Tem um texto que eu queria que você visse depois, né? O texto desse contexto da literatura branca, dos livros azuis, da biblioteca azul, são o médico caridoso. E aí o texto de 1964
você pega esse texto, você vê a abordagem completamente diferente. Sei. Eu tenho 50 anos antes. Ela é totalmente diferente. É assim, olha, para não ter intermediários, eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para curar determinada doença. 70% das coisas são curadas com supositórios. Mistérios, não sei o quê. E aí ele tem um monte de ingredientes que são necessários para criar os medicamentos que você aplica ou não com os cristérios. Então é tudo milimetricamente calculado. Tipo, você precisa de não sei quantos dentes de alho, você precisa de não sei quantos gramas de não sei o que, ou quantos mililitros de óleo de não sei das quantas. E todo o funcionamento ele não passa por nenhuma dessas instâncias de ordem moral, é tudo muito. Um tipo de texto ótimo para você, acho que comparar, fazer uma comparação mesmo, assim, de abordagem, de técnica e tal. Ele, por exemplo, separa ele diz, olha, isso é para todo mundo. Isso aqui é um texto para todo mundo. Os ricos têm uma facilidade mais de ter coisa, então eles têm que ter esses componentes aqui. Mas os pobres também podem se beneficiar disso aqui, então, mas aí ele precisa desses ingredientes aqui. Sempre será possível para alguém pobre ter pelo menos uma seringa em sua casa para aplicar ao menos não sei o que, ter sempre tipo de primeiros socorros, né? Tinha que ter pelo menos uma base mínima de produtos para poder realizar. Mas ele passa, não tem menor nódoa, zero. Mas tem relação com a medicina astrológica, de outro jeito não, é outra coisa. Então isso é super interessante para mim, porque eu acho que isso também tem uma relação de para quem é que a medicina astrológica funciona, sabe? Seria interessante ver. É super fácil de ler, porque foi traduzido para o francês moderno. Eu tenho que estar aqui comigo agora, trabalhando aqui no estado para lá. Legal. Super interessante, eu vou te mostrar isso. Umas 20 páginas de xerox, fácil. Eu achei interessante essa questão dele ser aristotélico, né? Porque ainda dentro da medicina astrológica nessa época já tinha a corrente dos espagiristas, se eu não me engano, né? Dos seguidores de Paracelso e tudo mais. Em algum momento ele dialoga com outras correntes, seja criticando, algum diálogo tipo, com o seu tempo, com a sua época? Então, ele dialoga assim. No primeiro livro ele rebate algumas críticas, mas eu não me detive tanto a isso, e ele fala, fulano diz que isso não funciona e mas é uma coisa que eu quero fazer. Ele cita muito Galeno, né, Hipócrates, Galeno, mas provavelmente, enfim, obras que foram... Essa questão dos dias críticos. Exato. E um trecho ou outro ele cita Fitino, mas nada que eu identifique com uma coisa mais ligada ao Paracelso. Sim. Porque o Paracelso meio que deu uma destruída no aristotelismo, né? Ele, ao invés de 4 elementos, ele jogou sal, mercúrio, enxofre, né? Ele formulou uma medicina astrológica em cima desses 3 princípios. Eu não conheço muito, assim, mas não tem nada de metal. Na verdade, eu tenho uma dúvida com esse sistema da saúde como equilíbrio e, ao mesmo tempo, um sistema que designa o sujeito pelos seus humores, né? Na verdade, é uma dúvida que vem dos tratados hipocráticos. Por exemplo, eles vão definir a saúde como equilíbrio, né? E a doença como a perda desse equilíbrio. Vão aparecer os humores e vai aparecer até o símbolo das febres. A febre terçã é aquela que acontece no 3º dia. A febre quaternária é no 4º dia. Então é muito semelhante. Mas uma coisa que eu sempre me perguntei, não entendi direito, é que as pessoas são designadas pelos seus humores. Mas as doenças são designadas pelos seus humores.
Então é curioso, porque a saúde é o fruto do equilíbrio dos humores. Se a saúde é o fruto do equilíbrio dos humores, eu nunca poderia ser de um humor. Porque se eu for do humor fleumático, então eu não tenho, ou seja, eu não tenho já em mim a harmonia e o equilíbrio. Digamos assim, você tem uma tendência para doença, Exato. mas você tem que tomar cuidado Exato. e se harmonizar isso. por causa do quanto que você está contribuindo para o todo. Digamos assim, eu sou fleumático, então eu estou contribuindo para o todo na medida do que eu sou, Exato. mas eu também não posso ficar sozinho, isolado nisso, que eu me desarranjo. Exatamente. Eu faço essa pergunta porque, por exemplo, em hipócrita não tem essa resposta. Ou se tem, não está pelo menos clara desse jeito. Mas eu sempre fiquei me perguntando a respeito disso, né? Porque pela perspectiva de uma tipologia dos humores, eu tenho um entendimento, mas quando essa mesma tipologia, que é uma tipologia médica, predica que a saúde vem da harmonia dos humores, aí eu fico confuso, né? Porque parece que pela tipologia, como se não eu sou um existisse tipo que na realidade é um tipo doente. Não é Mas é doente. como se fosse assim, uma certa cota, digamos assim, de predominância tivesse dentro de um estado de equilíbrio, de saúde. Eu sozinho nunca sou saudável. Eu só sou saudável na mistura com os outros. A minha saúde provém dos meus relacionamentos, de ervas, metais e outras pessoas, e dias, né? Então a saúde nunca é individual. Não, o que mais me chamou a atenção que você está falando é a quebra da noção de substância autônoma. A substância está sempre subordinada ao tempo. Então uma coisa só é o que é num tempo específico. Mas isso até lembrei da data de validade de remédio. A rigor é isso de alguma maneira. Os remédios, as coisas não são o que são. Substância, tipo Aristóteles, Platão, né? Substância é uma coisa eterna, não é isso. A substância, ela está coordenada numa rede de relações temporal, porque o temporal é nele mesmo um intrincado de substâncias e forças e tensões, e é nesse intrincado de substâncias e forças que cada substância pode ser o que é. Então é só numa visada, digamos, diacrônica, né, que as substâncias surgem temporalmente, e num agarrar o Kairos aí, né, que você consegue ir vivendo. Você vai vivendo, agarrando cada coisa em cada momento. É muito dinâmico, né? É uma visão da substância, da física, muito dinâmica. Parece que é muito diferente dessa substância clássica metafísica. Não, é por isso também que essa questão da materialênica, na verdade, Hipocrático, tem essa, quando eles subdividem quente e seco, quente e úmido, frio tem um sistema de interpolações. Então você não consegue nunca situar uma correspondência de nível entre nenhum dos aspectos. Um aspecto depende de dois. E um sai do controle, o outro entra. Então é isso que ele está falando. Ele é um sistema dinâmico. Não é um sistema substancial. Exatamente. Ele não é substancial, ele não é estático. Atomista, né? Você pode ter problemas melancólicos enquanto pensando a um outro estamento, né? Moral. Pode, porque o cara vai ver, não, você está muito melancólico por causa de algumas. Corrigir isso para poder você obter o equilíbrio, mas você tem uma conformação, e aí é definida o papel, aquelas coisas que existem, que definem mais ou menos onde você está, mas não que você seja aquilo lá de eterno. Então, esse eu entendo o que você está falando, que é realmente porque as tipologias já implicam uma doença em particular, mas não é. É um tipo, uma tipologia. Você sabe que me lembra muito a tipologia do Zonde, né? O Zonde vai fazer uma tipologia genética e todos os tipos são classificados pelos nomes das doenças, só que o Zonde explica por que ele vai fazer isso. Mas no caso do Zonde, é o tipo sádico, é o tipo maníaco, é o epilético. Né? Então, aí quando você faz o teste e descobre que você é do tipo epilético ou do tipo sádico, você vai dizer, por que eu descobri a meu respeito? Tá entendendo?
Então, me lembra um pouco a tipologia que diretamente classifica os sujeitos por humores que estão diretamente ligados a um desequilíbrio, né? Uma predominância, e que essa predominância implica na falta de estado de saúde. Né? Por isso que eu perguntei como é que vocês pensam isso. Não, mas é interessante isso. É por isso também a questão das relações, né? É por isso também que eu não sei se eu fiquei intrigado disso poderia, um potencial, interessar ao barbeiro, né? Porque é uma medicina que não é, ela é uma medicina do equilíbrio, ela não é da intervenção cirúrgica, por assim dizer, né? Ela não é anatômica. Porque a anatomia é uma outra coisa, né? A anatomia versális, quando abre as duas técnicas que você mencionou é a sangria e a purga. Sim. O barbeiro fazia sangria, era ele que fazia. Eu sei, mas assim, numa parte muito específica daquilo que o barbeiro pode fazer. Porque aquela coisa da intervenção, de cortar, eu posso ver que nessa época Versalhes, né, o primeiro grande livro de medicina moderna, de 1546 ou 43, não lembro mais, a prática médica é o próprio médico que mete a mão no cadáver. Né? É ele que olha, ele não fica lá, o barbeiro perde esse lugar de mexer no corpo, do trabalho manual que é considerado de baixa estima, né? O médico olha só, ele observa e fala o que é. O cara lá que suja a mão de sangue. Então esse teria de matizar um pouquinho melhor para entender qual seria essa função específica, no caso de intervenção manual sobre o corpo do outro. Talvez fosse interessante pensar. O que eu pensei é que é uma obra que, como tem esse caráter que é um caráter meio que manual também, e sobre um tema que é específico, deve estar falando para pessoas que de alguma forma praticam, mas que não conhecem muito bem, né, com qual lua, enfim. E aí por isso que eu pensei, né, no barbeiro, mas talvez seja uma outra, enfim, uma outra finalidade. Essa coisa da sangria, desculpa, eu lembrei, tem no calendrier lá, tem a coisa esse momento aqui é o momento bom para se fazer sangria, porque Ares, não sei o que, tem essas informações. E, pelo visto, são informações de ordem corriqueira, assim. Entendeu? Você tem um manualzinho, dentro do calendário tem um manualzinho médico. E esse tipo de medicina também é astrológica, isso é importante de repente. Legal, compor. São 200 anos de diferença, mas são conhecimentos tradicionais, né? Mas posso buscar em Portugal, né, alguns período e ver se tem essa. Eu digo assim, ele torna prostático, porque o céu é dinâmico e o ser também sofre os aspectos do céu, que também vão influenciar nesse desequilíbrio. Sim. Não dá para a gente nem ter essa visão estática, acho que nunca. Eu tenho uma dúvida quando você vai definir que uma pessoa é mais plasmática, mais melancólica, você observa o mapa e aí você observa os signos dos planetas. Então, observa os signos e os planetas que estão em posições importantes, os aspectos e tal. Mas isso eu estou te falando hoje, né, século XXI. Mas tem uma questão, pouquíssimas pessoas tinham essa informação do momento de nascimento, quando tinham. Né? Então essa... Calcular muito difícil. Exatamente. Então a gente está falando de uma medicina que precisa do tempo e numa época em que o tempo não era nem uma consciência assim tão incorporada ainda. Você não comemora nem a sua data de aniversário. Pois é. Você comemora a data do seu santo. Pois é. Então essa realmente é uma questão. Claro, você tem os sinais. Né? Então, isso eles descrevem, os 4 tipos, claramente, fisicamente, então, né? O tônus da carne, o tom da pele, cabelo, traços do rosto, traços de comportamento, como reage. Ele pode deduzir o mapa olhando para a pessoa. Exatamente, o mapa está ali, a pessoa ela revela o que ela tem como predominante. É o movimento inverso, né?
Estava aqui pensando no público para o qual ele fez esse epítome, né, esse resumo, em função da discussão de vocês dois sobre o barbeiro, né? Assim, eu acho que tem que se perguntar a respeito disso mesmo, mas assim, me parece problemático supor que ele esteja fazendo isso para pessoas como barbeiros ou para pessoas, digamos, menos letradas, porque tudo isso aí exige um letramento muito grande. Mesmo estando em português, né? Deve exigir, não é assim, é só ver quantos aqui entenderam as discussões que a gente fez sobre o meio do céu. A gente pode fazer isso, porque a gente já tem um conhecimento de mecânica celeste necessário para a astrologia. Eu não sei se isso era comum na época em Portugal, pode ser. Então, assim, eu acho que tem um público, sim, ele tem um objetivo, ele se propôs algo, mas eu não sei se necessariamente vai nessa linha de raciocínio do barbeiro. Pode ser. Talvez para o barbeiro fosse, né, usar uma almanacs com uma imagem, né, de qual veia que vai pegar em qual lua. Talvez fosse assim, olha, nem todo mundo pode ler o que eu li em grego e em latim. Então, eu vou traduzir em português, tá entendendo? Mas falta pouco tempo de vida, eu não vou poder escrever muito. Então, eu vou fazer minha vida. E esse argumento que ele usa para fazer o texto em português, ele só escreveu em português, no caso, né? Em português, e citava, né, alguns autores em latim, mas aí ele dizia traduzia o que significava. Então, o Pedro Nunes, 100 anos antes, matemático português, né, importante, tem até nome de cratera da Lua com o nome dele, ele escreveu praticamente a obra dele toda em latim, mas quando ele escreveu em português, ele justificou justamente desta forma, para que as pessoas, no caso, os pilotos, que também não eram letrados, né, mas se liam, certamente não liam latim, né, possam ter acesso a esse material. Então, acho que a sua hipótese é muito boa nesse aspecto, né, de você estar querendo ligar, né, esse conhecimento com uma prática que as pessoas que tinham essa prática se liam, certamente não liam latim. Então, é para esse público, né, que ele está focando. Assim como o Pedro Nunes. Então, você pode fortalecer, talvez, essa hipótese usando o exemplo do Pedro Nunes, que todo mundo conhece lá. Né? Então, é algo, né, eu faço referência a isso também, né, até se você quiser, né, pegar de lá, porque isso para mim é importante. Esse público pode não ser letrado, mas de qualquer maneira, no caso, era alguém que precisaria ter um conhecimento mínimo de náutica e que ia... Sim, mas é mais ou menos a mesma ideia, né? Quer dizer, o cirurgião, o barbeiro, o médico prático, né? Ele tinha esse conhecimento. Esse conhecimento ele tinha. Era um conhecimento prático, né? Porque não se fazia, a gente sabe, até o século XIX não se fazia medicina sem astrologia, né? Que astrologia é essa? E é o que você está tentando nos mostrar, né? Então, assim, mesmo que ele não lesse, ele tinha esse conhecimento prático, né? O conhecimento oral, a tradição oral de alguma maneira. Agora, se ele lia, era português que ele ia ler, ele não ia ler latim. Então, um argumento que o Pedro Nunes usa com relação à matemática, né, a cosmologia, a cosmografia, né, eu acho que você pode fortalecer essa hipótese usando o exemplo que os portugueses vão adorar. Né? Na realidade, eu fiquei me perguntando agora que perfil social é esse do cirurgião barbeiro, né? Isso é algo que você pode explorar também. Se passar a faca, vai passar. Eu não sei quem é essa E até na comparação também com os pilotos, que isso tem muita literatura sobre isso. Então, acho que é uma coisa interessante. Com relação aos médicos também. Outra coisa que eu achei interessante também que você falou, e que eu acho que serve como testemunho aí, né? Na verdade, agora eu estou na dúvida, né? Quando é que as efemérides... Teve um momento que você falou do problema das efemérides. Ele fala, né? Sobre o problema das efemérides, de não ter isso impresso. Quando é que elas foram proibidas? Era no 17? Eu acho que na Inglaterra acho que foi no 18. Agora em Portugal, pois. não sei. Mas isso é um testemunho de uma dificuldade de acesso a essa literatura, talvez anterior, então, a essa data que a gente tinha, né? Que acaba meio que de referência aí para um declínio, né? Como é que você vai fazer astrologia sem efeméride numa época que os astrólogos estão se afastando cada vez mais da ciência por conta das questões históricas mesmo, né? Então, já não sabem mais fazer certas coisas, né, que se fazia antes. E não ter as efemérides é um problema. E aqui ele dá um testemunho aí, textual, de dificuldade de acesso a esse material, né? Pode ser. Então, enfim, é interessante, né?
Mas, maravilha, maravilha. Angélica, Obrigada. mais alguma coisa a declarar? Então, beleza.